Toda história tem um início e um renascimento. Durante muito tempo, falamos sobre o passado, sobre impérios que ruíram, civilizações que desapareceram e nomes que o tempo esqueceu. Mas agora, o Quatro Atos renasce. E desta vez, vamos além da história. Vamos adentrar os bastidores daquilo que o mundo chama de espetáculo, mas que poucos ousam enxergar por trás da cortina. Hoje, você vai descobrir o que não te contaram sobre Hollywood. O Pacto Silencioso das Estrelas. Hollywood, o nome que simboliza glamour, sucesso, perfeição. O palco onde sonhos se tornam eternos e pessoas se tornam mitos. Mas por trás das luzes, existe algo que o brilho não revela. Uma estrutura erguida sobre silêncio, controle e medo. Um pacto que não está em contratos, mas na essência da fama. No início do século XX, Hollywood era apenas um punhado de barracões no deserto. Mas ali nascia uma das maiores forças culturais do planeta. Diretores, roteiristas e empresários acreditavam que poderiam capturar a alma humana em película. E conseguiram. Só que junto com a arte nasceu algo maior, o poder. Com o sucesso, vieram as regras. Os grandes estúdios moldavam artistas como se fossem esculturas vivas. Eles decidiam tudo: roupas, penteados, palavras, até os amores. Nenhum gesto era espontâneo. Nenhuma imagem era real. Cada estrela era uma criação cuidadosamente planejada para parecer perfeita. E perfeição vende, perfeição vicia, mas perfeição cobra um preço. Nos bastidores, contratos secretos ditavam a vida dos artistas. Fotografias comprometedoras eram destruídas, testemunhas eram pagas para esquecer, e histórias inteiras eram reescritas. Muitos dos grandes ídolos nem mesmo escolhiam seus próprios nomes. Eram reconstruídos, renascidos sob uma nova identidade, aquela que o público queria amar. Mas com o tempo, deixavam de saber quem realmente eram. Viviam personagens mesmo fora das telas, prisioneiros da própria imagem. Quanto mais o público aplaudia, mais o pacto se aprofundava. O brilho dos refletores parecia sugar a alma de quem estivesse sob ele. O preço da fama não estava apenas na exposição, mas na transformação. Você não pertencia mais a si mesmo. Pertencia à ideia que criaram de você. Nos anos 30, 40 e 50, os contratos eram implacáveis. Alguns artistas trabalhavam 16 horas por dia. Outros eram forçados a esconder suas origens, suas crenças e identidades. Qualquer desvio era visto como ameaça ao mito. E quem ameaçava o mito, desaparecia. Escândalos eram abafados. Crimes eram resolvidos nos bastidores. Manchetes eram compradas. O público via apenas a superfície e acreditava no sonho. Os grandes estúdios entenderam algo simples e perigoso. As pessoas não queriam a verdade. Queriam acreditar. Queriam sentir que existia um lugar perfeito, onde tudo brilhava e ninguém sofria. E Hollywood deu exatamente isso. Uma mentira tão bonita que o mundo inteiro quis acreditar nela. O pacto começou aí, entre o desejo do público e o poder dos bastidores. Um acordo silencioso entre quem vende o sonho e quem escolhe não acordar. A fama passou a ser tratada como religião, os artistas como deuses modernos. Suas falas, gestos e escândalos moldavam comportamento, moda e pensamento. A câmera se tornou um altar, e a tela um espelho sagrado, onde as pessoas buscavam algo que perdiam na própria realidade. Mas toda divindade cobra um preço. E quanto mais alto o pedestal, mais forte a queda. A história de Hollywood está repleta de sorrisos forçados e olhos vazios. De atores que pareciam ter tudo, mas imploravam por paz. De atrizes adoradas por milhões, mas sem controle sobre a própria vida. Alguns viraram lendas, outros foram esquecidos. Mas todos, de alguma forma, foram tocados pelo mesmo pacto. O de viver para o espetáculo e morrer por ele. Com o passar das décadas, a indústria se modernizou. A tecnologia mudou. Os contratos mudaram. Os rostos mudaram. Mas a lógica continuou a mesma. O brilho, o culto à imagem, a busca por atenção. Nada disso acabou. Só ficou mais sofisticado. Hoje, o pacto é digital. Ele não é assinado em papel. É selado por cliques, likes e algoritmos. A fama não depende mais dos estúdios. Depende do público. E o público se tornou o novo diretor desse espetáculo infinito. Existem aqueles que tentaram romper o silêncio. Atores que falaram demais. Roteiristas que revelaram o que não deviam. Produtores que expuseram segredos. Mas o sistema é inteligente. Ele não destrói de uma vez. Ele apaga aos poucos.
desacredita, ridiculariza a ciência, e quando o silêncio volta, o público já esqueceu. Hollywood aprendeu a usar o escândalo como ferramenta. Cada crise virou um show, cada tragédia uma manchete, cada dor um espetáculo. E assim o pacto se fortaleceu, disfarçado de entretenimento. Hoje o brilho é global. A internet transformou todos nós em espectadores e personagens. Vivemos para mostrar, buscamos aprovação, nos viciamos em atenção. O pacto das estrelas não está mais restrito aos estúdios. Ele vive em cada tela, em cada rede social, em cada curtida. Hollywood apenas acendeu a chama, mas o mundo inteiro alimentou o fogo. E há algo que ninguém mostra. O momento em que as câmeras se apagam, quando o público vai dormir, e o astro fica sozinho, olhando o próprio reflexo, sem roteiro, sem aplausos, sem máscara. É nesse instante que o pacto revela seu verdadeiro rosto. A solidão, o vazio que consome por dentro. A dúvida eterna, valeu a pena? Muitos artistas que alcançaram o topo confessaram sentir-se vazios. Alguns se perderam em vícios, outros em depressão, outros simplesmente desapareceram. Eles tocaram o sol e se queimaram, porque o brilho de Hollywood não aquece, ele cega. E quanto mais o público exige perfeição, mais o sistema cria ilusões. A dor é escondida, o medo é maquiado, a verdade é reescrita. O show precisa continuar. Mas talvez o maior truque de Hollywood seja esse: fazer o mundo acreditar que o espetáculo é real, enquanto o verdadeiro drama acontece fora da tela. Hollywood é um espelho, um reflexo dos nossos desejos, do anseio de ser lembrado, aplaudido, amado. A indústria apenas aprendeu a transformar isso em produto. E o resultado é o maior show da Terra, um espetáculo que nunca termina, porque nós nunca queremos que acabe. Mas um dia toda luz se apaga, toda estrela se cansa, e quando o último holofote for desligado, só restará o som distante do aplauso que já passou. Então talvez o mundo entenda. O verdadeiro pacto não foi feito entre artistas e estúdios. Foi feito entre nós e a ilusão que escolhemos acreditar. Essa é a verdade que não te contaram sobre Hollywood. Um acordo silencioso entre o sonho e o sacrifício. Uma promessa de eternidade que cobra o preço mais alto de todos: a alma. Se essa história te fez enxergar o outro lado do brilho, deixe o like, inscreva-se no canal 4 Atos e ative o sino. Porque nos próximos capítulos, vamos atravessar o véu da fama, do poder e da história, onde a verdade não é contada. Ela é escondida, fio Atos. Toda história tem um início e um renascimento.